Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que também é líder do governo aqui no Senado, e nós vamos fazer um balanço do ano legislativo. Senador, que destaques, quais os assuntos que o senhor considera mereçam ser destacados no final desse semestre? Eu creio que nós tivemos grandes avanços do ponto de vista do ano legislativo de 2012. Se não vejamos, Lei Geral da Copa, sem o marco legal da Copa do Mundo, nós não poderíamos já estar inaugurando, como estamos, as arenas que vão proporcionar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Segundo, o regime diferenciado de contratações, o famoso RDC, que foi dado para as obras da Copa, para as obras das Olimpíadas, para as obras do PAC, para as obras da saúde e da educação. Ou seja, criamos um novo regulamento para licitações e contratações mais eficiente, mais contemporâneo, mais moderno, para que nós possamos ter mais velocidade nos investimentos públicos no Brasil. Terceiro, criamos o FUNPRESP, que era algo fundamental para que nós pudéssemos sinalizar para o mercado o controle fiscal futuro do país em função da Previdência. O FUNPRESP foi aprovado. Criamos aqui uma legislação que tranquiliza os investidores brasileiros versus os ataques que estavam acontecendo pela famigerada Guerra dos Portos, que acontecia no portos de Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Bahia e outros. A partir do dia 1º de janeiro de 2013, acaba a Guerra das Pernas. É o fim da guerra fiscal nos portos, com relação às importações. Esse foi um ganho, sem dúvida nenhuma, para a economia nacional e para a geração de emprego e renda dentro do Brasil. Além disso, nós criamos mecanismos que viabilizaram a presidenta da República a assumir um compromisso com a nação de que em fevereiro nós teremos redução na tarifa de energia elétrica, ou seja, a conta de luz do cidadão vai ficar 20% mais barata. Essa é uma conquista extraordinária, porque os pobres, a classe média, os ricos, as empresas, as indústrias, os prestadores de serviço, todos vão economizar na luz. Todos vão economizar na conta de luz do final do mês. E assim, os nossos produtos vão ficar mais baratos, nós seremos mais competitivos, não é? E vai ficar mais barato para o povo, em geral, o consumo de luz da sua casa, que hoje isso tem muito a ver com o uso de computador, etc. Avançamos também no PL 116, que redundou em avanços agora para o 4G, o sistema 4G, redundou na Lei Geral de Antenas, que acaba de ser aprovada no Senado da República, e que cria um novo mecanismo simplificado de infraestrutura de rede para todos os sistemas de infraestrutura. Telefonia, banda larga, sistema de abastecimento, rede de esgoto, sistema de energia elétrica, rede elétrica. Todos os sistemas de infraestrutura de rede passam a ter um mecanismo simplificado. Criamos um controle e um índice de qualidade para a telefonia móvel, fundamental para acabarmos de vez com essa história de cai ligação, tenta ligar, não funciona, etc. Cá entre nós é uma esculhambação. Finalmente estamos colocando ordem nisto, dando a competência ao Ministério das Telecomunicações e na Anatel para defender o direito do consumidor. Nós somos hoje um dos 4 maiores mercados mundiais de telefonia móvel, somos um dos 4 maiores mercados mundiais de telefonia fixa e apontamos para um potencial mercado de banda larga móvel, segundo a Siemens, em 2020, de 2 bilhões de operações de internet móvel em 2020. Portanto, era preciso avançar também nestas questões. E o que ficou faltando para o próximo ano? Eu acho que nós não conseguimos avançar no Fundo de Participação dos Estados. Essa é uma matéria muito polêmica, não conseguimos avançar. Está aí posto que nós precisamos equacionar essa situação do represamento de vetos que não foram
pautados e não foram julgados pelo Congresso Nacional. Isso deixou o Congresso numa situação bastante delicada agora no final do ano, vendo mais uma vez o Supremo decidir sobre matéria legislativa e numa visível interferência intercorporis no nosso poder, no poder legislativo. Houve uma exorbitância, está havendo uma exorbitância. Eu acho que, de um lado, nós deixamos de cumprir o papel que o Congresso tem que ter, e, por outro lado, houve, sem nenhuma dúvida, a meu juízo, uma interferência intercorporis no poder legislativo. O Poder Legislativo terá que tomar suas providências e terá que encontrar a solução até pela governabilidade do país. Veja, nós estamos encerrando o ano de 2013 sem poder votar o orçamento da República, porque a nossa pauta do Congresso ficou bloqueada com os vetos que foram colocados em pauta. Ora, essa é uma situação grave que nós teremos que enfrentar logo no começo de 2013. Eu tenho uma proposta de fazermos uma emenda à Constituição, regulando muito rapidamente essa questão dos vetos não apreciados e, com isso, dando condições do país poder avançar em outras direções. Até esse momento não se pensa numa convocação extraordinária do Congresso para resolver essa situação? Não, porque a convocação extraordinária do Congresso necessita de 251 deputados federais e 41 senadores, o que eu creio tem uma impossibilidade física, material, para que isso pudesse acontecer. O que hoje pensa-se naquilo que for possível, constitucional e competência da comissão representativa do Poder Legislativo, será exercido pela Comissão Representativa do Poder Legislativo, que funciona nas duas casas, representando o Poder Legislativo no período de recesso, e, em fevereiro, aquilo que não for competência dessa comissão, imediatamente ser apreciado pelo Congresso Nacional. E ainda em relação ao contencioso que está existindo entre o Supremo e o Congresso, o senhor admite que a última palavra para cassação de mandatos parlamentares deva estar com o Supremo? Não. E aí, emendando uma segunda pergunta, o senhor admite que o presidente do Supremo possa decretar a prisão dos condenados ainda durante o recesso? Eu creio que, veja, temos aí situações bastante delicadas nessa pergunta. Primeiro, é óbvio que o Supremo condenando um deputado, esse deputado deve perder o mandato. Mas quem deve tomar o mandato é o Poder Legislativo e é clara a Constituição sobre isso. Agora, também não é correto imaginar que o Supremo condene um parlamentar e que a Casa não casse esse parlamentar. Isso não é correto imaginar. Mas a competência é da Casa. Se ele está condenado, se ele foi condenado, inclusive com pena de reclusão, etc., é impossível que ele mantenha o seu mandato. Agora, o que não é permitido é que haja novamente uma interferência no Poder Legislativo, usurpando a competência do Poder Legislativo cassar seus membros. Com relação à segunda parte da sua pergunta, no que diz respeito exatamente... A prisão imediata dos condenados, a prisão imediata durante o recesso, antes da sentença ter transitado em julgado. Então, este é um outro ponto, porque o senador, o deputado, enfim, o parlamentar, ser preso sem que a sentença tenha transitado em julgado é algo novo. Até então, o que era do conhecimento e da prática era que o mandato era alcançado quando a sentença transitada em julgado determinava a prisão daquele deputado ou daquele senador. E aí sim se cumpria o mandado de prisão. Ora, fazer isso sem que haja o trânsito em julgado dessa matéria, efetivamente é algo novo, né, que até então eu não tinha me deparado com essa situação de, no nosso Estado Democrático de Direito, antes de ter decorrido, portanto, todos os prazos de embargos, todos os prazos de recursos que a defesa possui em torno do condenado, e aí é a síntese do Estado Democrático de Direito,
não é? Esta é a síntese do Estado Democrático de Direito. É óbvio que é algo novo haver o cumprimento da prisão sem que todas essas fases sejam cumpridas. Eu ouvi até de alguns advogados que, se fossem eles estarem atuando nesses casos, desde o momento em que o réu foi condenado, de que eles defenderiam que o réu imediatamente se apresentasse espontaneamente para dar início à pena, por uma série de razões técnicas que esses advogados defendiam. Mas isso era em favor do réu e não contra o réu, como quer o Ministério Público Federal e como entendem alguns que já se pronunciaram sobre a matéria. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. Há duas maneiras de quem quiser entrar em contato conosco para oferecer sugestões, comentários ou críticas fazê-lo, ou através do 0800 612211, via Alô Senado, ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.